Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de dezembro de 2021, terça-feira. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, tropa, terça amanhã, mais uma grade fraca, mas isso é a tendência que a gente tem. Estou tentando explicar isso para vocês todo dia. Isso é a tendência até iniciar o novo ano, semana que vem. A gente já vai ter tudo normalizado, mas não é porque a gente tem poucos jogos que a nossa grade está ruim, tá? Principalmente porque a gente está tendo rodada do campeonato inglês, isso está salvando a gente. Falando nisso, passando sobre ontem rapidamente, ontem a gente cravou praticamente tudo. Quem deu mole foi o Bruges e o West Ham, né? Deram mole ali nos seus confrontos, porém, a gente foi em gols, né? Disse que era o mais safe, quem foi em gols se deu bem. Beleza? Então vamos lá. Rapidinho, só passando pelo Awali, eu comentei no Telegram, mas talvez você não esteja, então se você tiver, já entra aí que o link está na descrição. É o seguinte, o Awali, ele ficou um mês sem jogar, praticamente. Contra as outras equipes que estavam jogando, ele estava parado, aí ele foi disputar contra o Raja Casablanca, a Supercopa da África, enfim. Aí eu preferi deixar de fora, o time que está um mês sem jogar, fiquei com medo de ele dar uma rateada, acabou que ele vacilou, empatou em 1-1. Então vamos embora, vamos seguir. Primeiro jogo que eu tenho aqui, pelo campeonato inglês, ao meio-dia, é o jogo do Crystal Palace contra o Norwich City. Detalhe que tem uns times ingleses aqui que vocês vão ver que jogaram ontem, domingo, e já vão jogar amanhã de novo. Então vamos lá, é o caso do Crystal Palace, que jogou ontem, tomou 3-0 do Tottenham, que vai enfrentar o Norwich City, que tomou 5 do Arsenal. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na Race, deixa eu ver se está aparecendo. Tá. O Norwich City, ele vem de pelo menos 4 derrotas seguidas e o Crystal Palace dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada agora na classificação. O Norwich, ele é o lanterna em 18 jogos, venceu apenas 2, empatou 4 e perdeu 12. Uma péssima campanha o Norwich, que ele foi o campeão da segunda divisão, mas chegou aqui sem estrutura nenhuma, né? Não se preparou corretamente para estar disputando essa primeira divisão aqui e provavelmente vai estar rebaixado. Não posso cravar porque o Watford está apenas a 3 pontos dele, mas se ele continuar esse futebol que ele está jogando, vai ficar complicado. E o Crystal Palace, que é o mandante, em 18 jogos ganhou 4, empatou 8, perdeu 6, fez 24 gols, sofreu 27. O Crystal Palace é um time over e o Norwich em 18 jogos fez 8 gols e sofreu 39. O que acontece? O Norwich ele faz muito pouco gol, tem um ataque muito fraco, ele já está um bom tempo sem fazer gols, inclusive. 18 jogos, fez apenas 8, porém tomou 39, tem uma média ali de mais de 2 gols por partidas sofridas. O Crystal Palace jogando em casa é um bom mandante, em 9 jogos perdeu apenas 1, apesar de empatar bastante, perdeu apenas 1, fez 15 gols, sofreu 9, e o Norwich City como visitante em 8 jogos venceu apenas 1, em 8 jogos sofreu 20 gols fora de casa. Vamos dar uma olhada agora no histórico, não vou olhar o confronto direto porque o Norwich estava na segunda divisão, mas um detalhe interessante aqui, que o Crystal Palace não perde para o Norwich há 5 partidas, mas aí tem que ver há quanto tempo eles não se enfrentam, né? Vamos lá, o Crystal Palace vem sofrendo gol nos últimos 7 jogos, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, já o Norwich vem de 4 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols, foi aquela situação que eu falei, que ele está um tempo sem fazer gol. Dos últimos 5 jogos ele vem sofrendo gols, e dos últimos 5 jogos, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui, o que dá para explorar? Dá para explorar esse péssimo momento que vive o Norwich e aproveitar que o Crystal Palace é um bom mandante, perdeu apenas uma jogando em casa, e dá para explorar um Crystal Palace empate anula, tá? Analisando que ele jogando em casa, a tendência é que ele não perca esse jogo, no máximo empata. O problema dessa partida aqui é o seguinte, que o Zaha, que é um dos principais, se não o principal jogador do Crystal Palace, ele foi expulso ainda no primeiro tempo, no jogo contra o Tottenham, acabou também atrapalhando o time, é um desfalque. O problema é que o time do Norwich realmente é muito fraco. Mercado de gols é o seguinte, é uma coisa que eu até falei no jogo do Arsenal, se o Crystal Palace fizer o primeiro gol, a tendência da gente ver mais gols é grande, porque o Norwich, depois que ele leva o primeiro gol, ele acaba indo para o desespero e, consequentemente, ele vai levando mais. Tá? Mas eu não exploraria esse mais de um gol e meio pré-live, é um jogo que eu exploraria gols após sair o primeiro, principalmente porque o Crystal Palace está sem seu principal centroavante. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o Crystal Palace ou até 1-0. Acredito que o Crystal Palace não perde essa partida não.
Outro jogo que eu tenho aqui também do meio-dia é o jogo do Southampton, que vai enfrentar o Tottenham, duas equipes que jogaram ontem também. O Southampton venceu o West Ham na casa dele e o Tottenham meteu 3-0 em casa no Crystal Palace, lá como eu disse. Se a gente olhar aqui as races, o Tottenham ele já vive num momento bom. O Tottenham que é um time que oscila bastante, começou muito bem, depois ficou muito mal, aí estava bem, estava mal, agora já está bem de novo. E vai enfrentar o Southampton, que dos últimos vinha sem vencer há 4 partidas, se não me engano, na verdade era até 5, e ganhou esse último jogo. Só que olha como as coisas se invertem. Ele empata muito, né? Então ele estava tanto tempo sem ganhar. Agora, se a gente olhar, ele só perdeu uma dos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada agora na classificação. O Tottenham, ele é o 5º colocado com 29 pontos, né? Ele está a 6 pontos do Arsenal, porém ele tem 3 jogos a menos, por conta da pandemia, que teve um surto entre o elenco do Tottenham e eles ficaram com algumas partidas adiadas. Então, o Tottenham está muito na briga aqui por uma vaga da Champions League, tá bom? Essa distância aqui, mas tem jogos a menos. E o Southampton foi uma grande vitória, essa de ontem contra o West Ham, porque ele já estava próximo da zona do rebaixamento. E com essa vitória aí, ele conseguiu dar uma respirada. O Southampton, em 18 jogos, fez 19 gols, sofreu 28. É um time over, principalmente esses últimos jogos do Southampton tem sido over. E o Tottenham, em 16 jogos, fez 21, sofreu 19. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Tottenham vem de 3 vitórias seguidas contra o Southampton, 4 jogos de invencibilidade, então tem um bom retrospecto. O Southampton vem de 7 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Foi até a situação que eu falei para vocês que o Southampton nesses últimos jogos tem sido bastante over. Já o Tottenham vem de 5 jogos de vencibilidade, igual a gente viu ali. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Detalhe interessante que tanto o Tottenham quanto o Southampton, dos últimos 5 jogos, em 4, elas venceram o primeiro tempo. Para essa partida aqui, tropa, é uma partida perigosa, principalmente porque, pelo fato de elas terem jogado ontem, cara, me pega não saber como vai ficar esse elenco. Me preocupo mais com relação à escalação quando é um jogo parelho. Tomar cuidado. Uma coisa interessante também, quase que passa batido. O Tottenham, eu acho que ele é um mau visitante. Ó, em 6 jogos ele venceu apenas 2 como visitante. Empatou 1, perdeu 3, fez apenas 5 gols como visitante em 6 jogos e sofreu 9. O Southampton, só para não passar em branco aqui, também é um mau mandante. Em 8 jogos venceu apenas 2, empatou 5, perdeu apenas 1, né? Aquele caso que empata muito, porém não perde. Em 8 jogos fez 8 gols, sofreu 7. Então, tropa, diante da dificuldade, o que dá para explorar? Mercado de resultados, eu estou fora. Tá? Por mais que o Tottenham venha num bom momento, ele não é um bom mandante e vai enfrentar um time que não costuma perder dentro de casa. Eu exploraria o mercado de gols? Exploraria o mais de gol e meio. É perigoso fazer pré-live porque eu não sei a escalação, mas é um jogo assim, pro ao vivo, quem puder acompanhar, é um jogo bom para sair gols depois que sair o primeiro. Tá? Eu tenho medo desse 0-0 acabar se alastrando muito, né? O Tottenham ali fora de casa, não se expondo muito, e o Southampton também na mesma, não se expondo muito, mesmo sendo dentro de casa, pelo fato do time do Tottenham ser melhor. Então é um jogo que eu esperaria, após sair o primeiro gol, dependendo de como tiver o jogo começar a ficar bastante corrido, o time que está perdendo indo para cima, o outro indo para o contra-ataque, aí valeria a pena buscar mais gols no jogo. Tá? Mas pré-live, toma cuidado. Eu poderia até no e-mail, mas não recomendo colocar no bilhete não. E o último jogo de meio-dia do campeonato inglês é um jogo do Watford que vai receber o West Ham. Cara, o West Ham que começou muito bem, mas o West Ham é o famoso cavalo paraguaio, desde a temporada passada também, começou muito bem, figurou várias rodadas ali na zona da Champions League e depois caiu demais, acabou parando na Europa League. Só que ele vai pegar o Watford, que vive um mau momento também, vem de 4 derrotas seguidas, o Watford que não jogou ontem. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O West Ham, ele é o 6º colocado, mesmo nesse mau momento que ele vive, ele ainda está em 6º, está com 28 pontos, né? Talvez a Champions League já esteja ficando muito longe para ele, porém uma Europa League que é uma grande competição, ele está muito aqui, né? Está bem alcançável.
E o Watford é um time que está brigando contra o rebaixamento, é um time que acabou de subir para a primeira divisão também, junto com o Norwich e com o Brentford. Tem 13 pontos, o Burnley tem um jogo a menos e tem 11. Aí tem Newcastle com 10, Norwich com 10 também, que é a diferença de um jogo. Então, jogando em casa, ele também não pode ficar achando que empatar tá bom. Tá? A gente já está entrando no segundo turno, então o Watford ele tem que começar a tentar vencer seus jogos em casa, principalmente enfrentando uma equipe que vive num mau momento. Vamos dar uma olhada no histórico? O West Ham o Watford está na segunda divisão, não vou ver isso aqui não. O Watford 24 derrotas seguidas, que a gente viu, vem sofrendo gol nos últimos 15 jogos, dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, todos os 5 também foram ambas marcas, um time muito over. Já o West Ham vem de 3 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. O West Ham também é over, até porque pela fase que está vivendo o West Ham, um time que estava muito bem, agora está mal, é um time também que quando leva gol está indo para cima, está indo para o desespero, e a tendência da gente ver gols é muito grande. Nesse caso aqui, eu cravo mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, mas o ambas marcam e o mais de 2 gols e meio é muito, muito quente, né? Vem muito quente, porque eu tenho um Watford que precisa sair dessa situação ali, pelo menos para dar uma respirada ali longe da zona do rebaixamento, e eu tenho um West Ham que ele precisa voltar a vencer. Ele tem um time muito melhor que o do Watford, e se ele quiser ainda tentar disputar uma competição europeia, ele vai ter que se expor, e aí eu acredito sim numa partida aberta. Por isso eu vou em gols, por mais que o West Ham esteja favorito, é muito difícil a gente entrar numa vitória no time que não está ganhando de ninguém, principalmente sendo fora de casa, beleza? Placar para mim nesse jogo, vou cravar um 2-1 pro West Ham, mas eu não colocaria meu dinheiro não, tá? Esquece o West Ham aí da lista de vocês, pelo amor de Deus. E às 5 horas da tarde, para a gente fechar a Premier League, eu tenho um jogo do Leicester City que vai enfrentar o Liverpool. Tem tudo para ser um jogão, mas eu vou alertar o seguinte, o jogo do Liverpool, que era para acontecer ontem, ele foi adiado. E o Leicester, quem viu o jogão do Leicester contra o Manchester City? O Manchester City abriu 4-0, aí o Leicester meteu 3 ali, aí depois que eu falei, caraca, será que vai empatar? Será que não vai? Aí o Manchester City acabou fazendo mais 2, ficou 6-3, jogão de bola, mas aí o Leicester está desgastado. E vai enfrentar um Liverpool que além de ser um time muito melhor, está descansado e precisa vencer por o City não disparar, porque se deixar o City disparar, não pega mais. Tá? Se a gente aqui olhar o Liverpool, vem num bom momento, vem de alguns jogos de invencibilidade, o problema é que o Liverpool empatou e o empate para o Liverpool é horrível. E eu tenho o Leicester que dos últimos 5 jogos perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A situação que eu falei para vocês, o Liverpool está atrás aqui do City. No momento está a 6 pontos, mas o Liverpool vai jogar esse jogo aqui, então ele vencendo, ele vai a 44 e mantém essa distância de 3 pontos. Tem que tentar ali manter, porque o City, além de não estar tropeçando, ele está massacrando os adversários. Está dando pena ver os jogos do City, está dando pena dos adversários do City. Vai enfrentar o Leicester, que essa temporada está sendo um time de meio de tabela, tem apenas 22 pontos. O Leicester, cara, não vai brigar por nada essa temporada, tá? A não ser que ele dê uma arrancada impressionante, que eu acredito que não vai acontecer pelo futebol que ele está jogando. Vai ser uma temporada que ele vai mesmo cumprir tabela, tá? Em 17 jogos, o Leicester ganhou 6, empatou 4, perdeu 7, fez 30 gols, sofreu 33. É um time muito over, principalmente porque essa temporada ele está tomando muito gol, tomando mais gol do que fazendo. E eu tenho o Liverpool que em 18 jogos fez 50 gols, é um grande ataque. Era o melhor ataque da competição, mas como o City meteu 6, aí acabou empatando. Mas como o Liverpool tem um jogo a menos, então a tendência é que ele volte a ser o melhor ataque. E sofreu 15 gols, tá? Também sofre ali média de quase um golzinho por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, histórico do confronto over, dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e os últimos 9, em 7, foram ambas marcam. O Leicester vem sofrendo gol do Liverpool nos últimos 9 jogos, o Leicester dos últimos 8. Em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8, em 7, foram ambas marcam. O Liverpool, 10 jogos de vencibilidade, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4, foram ambas marcam. Dos últimos 5, em 4, foi a primeira equipe a sofrer. O Liverpool está ganhando muito de virada. Enfim, para essa partida aqui, acredito na vitória do Liverpool? Sim, acredito por quê? Porque o Leicester jogou ontem, entendeu? Então, o elenco principal do Leicester tá cansado. O elenco principal do Leicester tá cansado. E se ele botar o reserva, aí vai ser massacre, porque o time do Liverpool é muito bom e tá descansado. Um outro cenário aqui que dá para explorar, né? Se você não gostar muito do mercado de resultados, eu exploraria um mais de 2 gols e meio. Vou falar para você, vou dar uma ousada, vou botar um mais de 2 gols e meio no bilhete
Tô pensando nessa hipótese aí, tá? Fica de olho aí no final do vídeo. E batemos ontem um bilhete, graças a Deus. Porra, até que enfim, mano. Então eu deixo esses dois cenários para vocês. Para mim, o Liverpool tem tudo para vencer, justamente por essa situação do Leicester ter jogado ontem, tá? E também acredito ser um jogo para gols, pelo estilo de jogo das duas equipes. O Liverpool fazendo gol não é um time que fica atrás, ele vai buscar fazer mais. E o Leicester, se ele tomar gol, ele vai ter que se expor contra o Liverpool. E o Leicester também tem um time muito forte, um ataque forte. A tendência é que o Liverpool domine as ações da partida, pelo elenco que tem, pelo estilo de jogo que tem, vai jogar ali no ataque. Mas o Liverpool tem dado muita mole na defesa nessa temporada. Aí o contra-ataque do Leicester é muito chato. Se o Liverpool vacilar, o Leicester vai cravar, tá? Placar para mim desse jogo? Pô, 3-2 pro Liverpool, 3-1, pode ser um jogo mais tranquilo. Pô, vai depender muito da postura do Leicester, tá? Porque se o Leicester começar perdendo e for para ataque igual maluco, ele vai levar gol, mano. Vou botar 3-1, 3-2, porque o Leicester gosta de fazer partida difícil. Mas eu acredito nessa vitória do Liverpool. Dependendo de como tiver, como eu disse, Leicester cansado, né? Pode dar abertura aí pro Liverpool fazer mais golzinhos. Ó, pra gente fechar aqui, que eu não quero enrolar muito, eu tô fora do Campeonato Português. A China, eu só vejo a parte dos times bons, né? Essa competição aqui para ver quem vai cair. Não gosto de ficar entrando em time ruim. Egito, não gosto também desses times aqui. Marrocos, cara, tem aquele time que a gente entrou, que é o atual campeão, time pica, brabo, só que eu não tenho odd. Né? Mas a tendência é que o Wydad ganhe, né? O nome dele vem WAC Casablanca, mas eu não gosto de falar porque o Raja também é Casablanca, enfim. O Wydad WAC é um jogo bom, cara. Só que como eu não tenho ódio, eu não vou fazer nenhuma perspectiva dessa partida aqui não, tá bom? Se eu tivesse pelo menos uma noção, por exemplo, se eu tenho uma odd muito alta aqui para ele, eu sei que tem alguma coisa errada, entendeu? Se eu tenho uma odd muito baixa, não vale a pena, ainda mais sendo fora de casa. Pô, mas é um time que vem com uma campanha pica, pô. 14 jogos, tô falando porque aqui, tá rapidinho o vídeo hoje. 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 1 derrota, voando, vai pegar um time que em 14 jogos ganhou apenas 3, mas empata bastante, né? Esse é o perigo da partida. Mas aí vejo uma boa probabilidade do Wydad vencer. Deixa eu ver aqui o histórico. Nada de interessante, né? Só que ele não perde pro Fat Union a 7 partidas. De repente, com uma oddzinha de 1,50, já pensou? Um empatezinho anula aqui, ia me pegar. Agora tem um jogo aqui, porra, deixa eu ver se eu achei. É o seguinte, Copa da Turquia, por que eu não comentei primeiro, apesar dos jogos terem os horários aqui mais cedo? Porque Copa é aquela situação que eu falo para vocês, é muito perigoso entrar em Copa, porque a gente não tem noção do elenco que as equipes vão escalar, pô, porque normalmente os times grandes, eles botam um time reserva, não liga para Copa, pensa mais no campeonato, mas o que acontece? Eu tenho um jogo aqui, vou falar primeiro do Trabzonspor. O Trabzonspor, ele é o líder do campeonato turco, e o que acontece? Ele jogou esses dias pelo campeonato turco, e agora vai jogar pela Copa. A gente está na fase, acho que antes da oitava de final, 16avos. Será que realmente ele vai querer dispor o seu elenco titular para jogar essa partida aqui? Contra um time da segunda divisão? Será, porra, que ele vai cansar o elenco dele? Ele está tendo a oportunidade de ser campeão no campeonato turco, que sempre é dominado ali pelo Fenerbahçe, Besiktas e Galatasaray. Será mesmo que ele vai tentar correr o risco? A odd está relativamente de que vai com o time titular, mas, pô, tô fora. E esse jogo aqui, 3 horas da tarde, do Galatasaray contra o Denizlispor, que era o time que foi rebaixado nessa última temporada, tem uma odd de 1,25. Aí, nesse caso, é o seguinte, o Galatasaray não vai ser campeão. Talvez um título desse salve a temporada dele. E talvez ele vá com o time titular, pô. Entendeu? Ele indo com o time titular, pode valer a pena um back. Por quê? E também está indo com odd de time titular. Né? Então eu acredito que no caso do Galatasaray, para ele salvar a temporada, ele deve jogar, porra, tudo que ele pode, ainda mais que vai estar jogando em casa, e vencer essa partida aqui, tá? Pode ser uma boa oportunidade. Do Trabzonspor aí eu já tomaria muito cuidado por essa situação que eu falei para vocês. Deixa eu ver se tem mais um jogo do Turcão aqui. Pô, ó, 25, 28, outro jogo é só dia 7/1. Então tem o risco sim do Trabzonspor poder botar o titular, já que só vai jogar depois dia 7, né? Não sei. Eu esperaria a escalação. Se eu fosse, sim, fazer pré-live sem ver nada, faria do Galatasaray pela situação que eu falei para vocês de salvar a temporada. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de terça-feira. A gente não tem muito jogo, porém a gente tem jogos interessantes, tem odds interessantes, principalmente o campeonato inglês, que a gente está tendo uma rodada muito over, tá bom? Então é isso.
Tamo junto, não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins, eles sempre estão aí, beleza? Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo cravei mais de gol e meio entre o Watford e o West Ham. É o confronto de uma equipe que tá tentando fugir ali da zona do rebaixamento contra uma equipe que tá precisando voltar a vencer para figurar ali numa competição europeia. São duas equipes bem overs, acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente tem tudo para assistir. Para fechar nosso bilhete, coloquei mais de 2 gols e meio entre Leicester e Liverpool. São duas equipes muito over. O Liverpool precisa vencer para encostar no Manchester City. O Liverpool tem o melhor ataque, vai enfrentar o Leicester, que nas últimas partidas todas a gente teve pelo menos 3 gols. E jogando em casa também a gente tem tudo para ver um confronto bom e aberto. Essa nossa dupla deu total de 1,85 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé.